Como é que foi o almoço de vocês? Foi bom? É? Nossa, estava bom, né? Comemos bem, depois contamos uns causos, né? E aí viemos para a igreja para conversar sobre um assunto que é aquilo que eu falei para vocês. Surgiu numa manhã, quando acordei, e comecei a lembrar como é que era a vida das galinhas na época que eu fazia zootecnia, que a gente visitava muita granja. E comecei a pensar, falei, nossa, tem tanta gente que eu conheço, né, que eu trato, que vivem igual essas galinhas. Isso dá uma palestra. E aí montei uma palestra em cima disso para alertar a respeito de alguns erros de estilo de vida que muitas vezes cometemos. Tem vários aspectos que às vezes eles passam batido, mas que são extremamente importantes e que precisamos analisar. Lembra que nós falamos ontem à noite que são nossas escolhas que determinam nossa saúde física? Porque saúde física é o meu relacionamento com o meu corpo através das minhas escolhas. Então eu preciso ter uma boa noção do que eu devo escolher, qual a direção que eu devo andar, pensando em ter uma boa saúde. O assunto que a gente vai falar não serve só para a parte física, porque as emoções elas caminham muito próximo também. As escolhas quando fazemos, né, assertivas com relação ao cuidado da parte física também cuidam da nossa mente. Então nós vamos conversar a respeito desse assunto. Eles vão projetar ali para mim. Nós vamos conversar sobre vida de galinha. Vida de galinha. Pois é. Essa ilustração que eu coloquei aí é a ilustração do filme Fuga das Galinhas, né? Nós temos aqui um problema. Por quê? Porque no filme elas fogem. Na vida real elas não fogem. Na vida real elas ficam lá, presas dentro, né, dos galinheiros, dentro das granjas, onde elas estão engordando com a finalidade de morrer. E aí já cabe a primeira pergunta para nós. As galinhas engordam para morrer. E nós? Por que estamos vivendo numa sociedade hoje que, segundo pesquisas, mostra que 6 de cada 10 brasileiros está acima do peso? Por que estamos engordando? O que isso vai nos contribuir? Então já começamos a achar o primeiro paralelo, né? As galinhas estão engordando e nós também. Nossas escolhas elas são importantes. As galinhas não são orientadas com relação às escolhas e nem têm condições de mudar o destino delas. Eu e você? Sim. Nós temos a possibilidade. Então vamos ver quais são os problemas que estão acontecendo lá dentro do galinheiro, que se reflete muitas vezes na nossa vida também. Mais um clique. Sol. Isso é um problema. As galinhas eram criadas soltas. Elas ciscavam, andavam, tomavam sol. E hoje? Elas estão presas dentro do galinheiro. Mas sabe como zootecnista, a gente estuda que quando a gente vai construir um galinheiro, ele não pode ser construído de qualquer maneira, não é uma coisa aleatória. Tem uma ordem, tem uma sequência, tem uma forma de você construir, né, esse barracão onde vai ser criado esses frangos ali dentro. Então nós recebemos a seguinte orientação na faculdade, que na hora de você construir um barracão desse, ele precisa estar no sentido leste-oeste. Porque quando você constrói um barracão no sentido leste-oeste, o sol nasce numa ponta do barracão e se põe na outra ponta. Sim ou não? Você não vai ter sol batendo na lateral, nem na parte da manhã, nem na parte da tarde. Qual a vantagem disso? Pensando em produção de galinha, de frango de corte. Por que as galinhas não podem ter contato com a luz do sol? O que a luz do sol traz de benefício para nós? O sol da manhã, antes das 9 horas, ajuda no controle da ansiedade, com o controle do estresse, diminuindo, né, o cortisol e aumentando a produção da serotonina. Pense. Galinhas estressadas, ansiosas, descontam sua ansiedade fazendo o quê? Comendo? E elas comem para quê? Para quê? E para morrer. Então perceba que a falta do sol da manhã, nas galinhas, gera uma atitude compulsiva com relação ao padrão de alimentação. Incrível, não? E nós? Será que também não sofremos do mesmo problema se não tomarmos o sol da manhã? Será que isso também não pode interferir nas nossas emoções e acabar conduzindo nós a comermos para buscar a dopamina, assim como conversamos ontem à noite? O sol da manhã ele é fundamental para nós. Mas quantos de nós estamos reservando um tempo para nos expor ao sol antes das 9 horas da manhã? E quando falamos do sol da manhã, nós não estamos falando de muito tempo de sol. Nós estamos falando de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E nem é o sol direto na pele, é simplesmente o contato visual dos seus olhos com a luz solar. Isso já estimula o seu corpo a produzir serotonina. Então precisamos do sol da manhã. Mas um barracão construído no sentido leste-oeste não vai ter sol. Outra coisa é que o sol do meio-dia estimula a produção do quê? Vitamina D. E a vitamina D serve para quê? Um monte de coisa.
dentre-se um monte de coisa para a condução de cálcio para dentro dos ossos. Para as galinhas que vão ser vendidas por peso, é interessante ter ossos pesados? Aparentemente sim, mas não. Porque senão diminui o rendimento de carcaça. Se aumentar o peso dos ossos, a galinha vai ter um rendimento de carcaça menor. Por quê? O que é a carcaça? É a parte do músculo, não osso. Você descarte. Ninguém come osso. Então não é interessante que a galinha tenha osso pesado. Para o produtor que vai vender, para ele é interessante que o osso da galinha seja o mais leve e poroso possível, para que assim ele tenha um maior ganho, né, na hora de fazer a venda do seu produto, porque ele ganha pelo rendimento. Então, se as galinhas estiverem com deficiência de vitamina D, não vai colocar o cálcio para dentro dos ossos. Os ossos vão ficar mais leves. E isso favorece, então, o produtor. Então, as galinhas estão sofrendo de osteopenia, osteoporose, né? Porque elas não tomam sol. Mas e as pessoas que também não tomam sol ao meio-dia? As mesmas coisas. Só que não vão ser vendidas por peso, né? Pelo menos que eu saiba. Mas estamos padecendo de problemas parecidos quando nós temos a possibilidade de fazer uma escolha diferente. Galinha pode mudar o destino dela? Só em Hollywood, no Fuga das Galinhas, que eu mostrei na imagem anterior. Fora isso, não. Então nós precisamos compreender quais são alguns erros que temos cometido, coisas simples que estamos deixando passar, mas que fazem toda a diferença. Próximo. Olha lá. Mais um clique ali para mim. Sono. Vocês acham que as galinhas estão vivendo como elas viviam no passado com relação ao padrão de sono delas? Dá um clique, mostra a frase que tem escrito aí. Ó. Todo mundo conhece essa frase, não conhece? Meus avós dormiam com as galinhas e acordavam com o galo cantando. Então pode dar 3 cliques agora e apresentar as 3 imagens que vem na sequência. A vovó, a galinha dormindo e o galo cantando, né? Era assim, não era? O sol se punha, as galinhas iam para onde? E os avós? Para a cama. E hoje? Dormimos com as galinhas, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que elas também não dormem mais no mesmo horário que antes. E esse que é o grande problema. As galinhas antes elas dormiam no horário que o sol se escondia. E o que desencadeava na galinha a necessidade dela dormir naquele horário? A ausência de sol. Porque quando você tem sol, você destrói a melatonina, que é o hormônio do sono. Por isso não deveríamos sentir sono durante o dia, a não ser no sábado, porque o sábado é um dia meio atípico. O metabolismo desacelera. Deus já colocou uma programação genética para nós descansarmos. Então no sábado a gente sente uma sonolência, né, difícil de não cumprir os 3 S. Conhece os 3 S? A santa soneca do sábado? Pois é. Isso daí é programação genética já. Nos demais dias da semana a gente não deveria sentir esse sono durante o dia, mas tem gente que fica pingando de sono lá o tempo inteiro. O que está acontecendo? A noite de sono dela não foi boa. Mas aí precisamos lembrar o seguinte: o sol se põe, a ausência de luz começa a acumular melatonina dentro da corrente sanguínea. Se começa a acumular melatonina, nós vamos sentir sono. Nas galinhas era assim. O sol se punha, acabava essa farra de destruição de melatonina. E aí começava o acúmulo. E as galinhas iam dormir. Mas galinha que dorme cedo, ela para de fazer o quê? Pensando na granja, ela para de comer. E se ela para de comer, ela para de... E o tempo de abate dela vai ser maior. Então não é interessante uma galinha dormir 6 horas da tarde. Que hora seria interessante então, de repente, para essa galinha ir dormir? Meia-noite? Um bom horário. Então as galinhas estão vivendo na era dos embalos de sábado à noite. Dormindo tarde, tem farra toda noite, as luzes ficam acesas. E enquanto as luzes estão acesas, estou destruindo melatonina. As galinhas dormem? Não. E aí elas fazem o quê? Já que não tem o que fazer, né? Para passar tempo, elas vão comer. E nós? Já analisaram o que a gente fica fazendo depois que o sol se põe, quando a gente não vai dormir cedo? Quanto mais tarde a gente dorme, mais fome a gente sente. E acaba comendo tarde da noite, vai interferir no sono da noite, que vamos falar daqui a pouco. Vamos ampliar um pouquinho o conceito sobre sono. Esse é um aspecto muito interessante. Mas aí veja a seguinte questão: o que eu faço para a galinha não dormir? Eu coloco luzes, que cor? Luzes brancas. As ditas econômicas, que destroem a melatonina. Eu não tenho nada contra você usar luzes brancas na tua casa. Eu só acho que a partir de um determinado momento você deveria apagar as luzes brancas e acender luzes mais amareladas,
Essas que nós temos aqui na lateral. Essas luzes amarelas não destroem melatonina. Por isso que os nossos avós acendiam o lampião e dormiam, porque aquilo não destruía a melatonina. Quando nós tínhamos aquelas luzes amarelas, incandescentes, também não destruía a melatonina. Mas depois que entrou a era das luzes brancas, elas destroem a melatonina porque elas representam a luz do sol. E aí as pessoas começaram a dormir cada vez mais tarde. E começaram a ter o mau hábito de comer muito tarde. E é óbvio, quando você come tarde da noite, com metabolismo lento, o que o teu corpo entende? Esse infeliz não sabe quando vai comer de novo. Por isso que ele está comendo esse tanto num horário que a gente não gasta. Então o que eu vou fazer? Guardar. E aí aumenta o peso. Então um dos grandes problemas da obesidade é justamente o volume de calorias que ingerimos tarde da noite, porque não vamos dormir cedo. E ficando acordado, eu vou sentir fome. As galinhas é a mesma coisa. Nada contra luzes brancas, mas no máximo 9 horas da noite, luzes brancas se apagam, acenda abajures de luzes amarelas na tua casa. E aí você vai parar de destruir melatonina, vai melhorar a qualidade de sono. Além do que, devemos lembrar que quando falamos de sono, nós estamos falando de algo que só 1/3 da população sabe o que é uma boa noite de sono. No Brasil, a cada 3 brasileiros, 2 dormem mal. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ou seja, temos 66% da população sofrendo de insônia. Muito porque temos as luzes brancas, mas muito porque acendemos também alguns, ou ligamos alguns outros dispositivos eletrônicos, que também emitem luzes brancas. Celular, tablet, nosso computador, televisão. E aí ficamos na frente desses dispositivos, recebendo esses fótons luminosos que vão destruindo a melatonina. E isso acaba com o sono. E vamos dormir tarde. E sabe o que é interessante? Tem gente que diz assim: não, mas eu só consigo dormir na frente da televisão. Já ouviram pessoas dizer isso? As pessoas que dizem isso, elas não estão entendendo que elas não estão dormindo. Elas estão apagando. O cérebro te desliga, porque ele está num estágio de pré-coma quase. De tanto trabalho, de tanto esforço mental, ele está produzindo adenosina, que é um lixo cerebral que vai se acumulando durante o dia. Então chega um certo ponto que o latão de adenosina está cheio. Não tem o que fazer. Tem que desligar a pessoa, porque senão, coma. E aí a pessoa dorme lá na frente da televisão e fala assim: ah, eu só durmo na frente da televisão. Não, meu amigo, você apaga na frente da televisão. É diferente. Teu corpo está te desligando, porque senão você pode morrer. Isso não é um sono de qualidade. Como é que você vai entrar num sono de qualidade acumulando essa quantidade de lixo? Você vai dormir tarde, vai acumular uma quantidade enorme de lixo que não vai conseguir limpar durante a noite. Vai acordar no dia seguinte cansado, com fadiga, dificuldade de memorização, concentração, o foco diminui, a produtividade cai, o aprendizado despenca. E aí nós vemos hoje muitas crianças tomando Ritalina. Sim ou não? Está dando Ritalina doidado. Lá em Maringá, antes de eu sair de Maringá, de mudar de lá, 40% da rede pública de Maringá usava Ritalina das crianças. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Aí toma Ritalina. Só que essas crianças não têm transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Elas têm o quê? Restrição de sono. Tem que botar para dormir cedo. Não tem nada com uma Ritalina. Primeiro que a própria pessoa que disse que o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é uma doença psiquiátrica, ele disse que ele inventou o diagnóstico. Ele mesmo confessou. Não existe isso não. Existem crianças que estão agitadas por causa de estilo de vida inadequado, assim como adultos também. E um dos grandes problemas é a questão do sono. Crianças estão dormindo tarde demais. O sono da criança é diferente do sono do adulto. O sono da criança é um sono mais leve que o sono do adulto. Sim ou não? Claro que sim. Criança se mexe muito à noite? E o adulto? Não. Então mostra que quando o adulto entra no sono profundo, ele fica no sono profundo. A criança, quando entra no sono profundo, ela continua se debatendo, ela ainda é muito agitada. No sono REM, então, que é o sono da memorização, é quando ele dorme com a cabeça de um lado para a cama, acorda com a cabeça do outro. Dorme de camiseta, acorda sem camiseta, tira a meia durante a noite, é uma confusão danada. Por que as crianças têm esse sono agitado? Pela falta do GABA. O que é isso? Ácido gama-aminobutírico. Cada nome bonito, né? O GABA, ele serve como um anestésico que te mantém deitado e tranquilo durante a noite. As crianças têm pouco, só na adolescência que eles vão começar a produzir uma grande quantidade de GABA. Aí o que acontece? Que as crianças já têm um sono mais leve e ainda vão dormir tarde da noite, vão ter uma boa noite de sono, vão ter um bom aproveitamento? Não, acordam irritadas, dão trabalho para os pais.
É assim ou não é? Quem é pai aqui de criança pequena? Deixa eu ver as mãos. Eu também. É ótimo ser pai de criança pequena, mas tem seus percalços no caminho. Por exemplo, crianças pequenas, elas são mais tranquilas no período letivo ou no período de férias? Letivo ou de férias? No período letivo. Por que as crianças são mais tranquilas no período letivo? Porque chega no final das férias, os pais estão surtando, arrancando os cabelos. Eu não, mas outros, né? Mas os pais estão lá arrancando os cabelos, desesperados, não vendo a hora daquela criança voltar, falando: meu Deus, acabe essas férias. É assim ou não é? E por que as crianças não dão trabalho para os pais no período de férias? Porque eles dormem tarde. Nas férias não tem rotina. Nas férias dorme a hora que quer. E aí não controla cortisol, acorda ansioso, acorda estressado, e vai ter vida de galinha, e vai surtar os pais nesse período de férias. Aí volta para a aula, começa a estudar cedo, 7 horas da manhã tem que estar lá na escola, 6 horas da manhã tem que acordar. Não tem como dormir 10, 11, meia-noite. Aí vai dormir cedo, aí tudo volta ao normal. Aí você fala: graças a Deus que existe escola, graças a Deus que existe rotina. A criança tem que sair de férias da escola, mas não da rotina. São coisas para a gente analisar. Nós temos que entender que as galinhas estão sofrendo as consequências e nós estamos pagando os mesmos preços, podendo fazer escolha diferente. Podemos viver de uma maneira diferente. Galinha não pode mudar o destino. Próximo. Bom, quando falamos de sono, estamos falando de 5 fases que se repetem 5 vezes durante a noite. Então, eu tenho a primeira fase, chamada de cochilo, depois eu tenho o sono alfa, aí eu tenho 2 sonos profundos, que é chamado de profundo 3 e 4, e o último, que é chamado de sono REM. Depois de você completar uma volta naquele ciclo ali, você começa de novo. Não passando pelo cochilo, mas começa de novo o ciclo. Por quê? Nós precisamos passar 5 vezes por essas fases. As 3 primeiras voltas representam o primeiro tempo de sono. O primeiro tempo de sono é chamado de sono de regeneração. Vamos falar mais sobre ele. O primeiro tempo de sono, então, compreende 3 voltas. O segundo tempo de sono representa 2 voltas do ciclo, que é o sono da memorização. Dá mais um clique. O primeiro tempo de sono, pode passar. Isso. O primeiro tempo de sono começa a que horas? 9h30. 9h30 para quem já está dormindo. Se você deitou 9h30, só vai começar a hora que você dormir. Então 9h30 começa o primeiro tempo de sono. A primeira volta, 1h30, termina às 11h. Mais uma segunda volta de 1h30, 00:30. Mais uma volta de 1h30, 2h. Em média, 2h da manhã, nós terminamos o primeiro tempo de sono e vamos para o segundo tempo de sono. Quem acorda durante a noite aqui? Deixa eu ver as mãos. Isso, levanta e mantém. Agora abaixa para mim, só aqueles que acordam em outros horários, não às 2h. Olha o tanto de gente ficou com a mão erguida. A maioria de nós acorda durante a noite, isso é normal. E se você olhar, é 2h, ou pelo menos muito próximo de 2h. Por quê? Porque quando você termina o primeiro tempo de sono, não é fantástico entender isso? Isso é uma coisa linda de entender. Tem gente que fala assim: minha noite de sono é horrível, porque eu acordo durante a noite. Que horas? 2. Não, minha filha, é normal. Tem várias formas de você passar do primeiro para o segundo tempo de sono. Tem aquelas pessoas que passam de uma maneira assim, sabe, sutil, está dormindo aqui assim, de repente faz assim na cama, dá uma roncada, vira para o lado e pronto, passou, acabou. Tem outros que dão uma cotovelada na costela da esposa, dá um tapa na cara do marido, né? Umas coisas desse tipo. Tem gente que passa dessa forma sutil, isso é sutil, não acordou, não levantou. Tem outros que levantam e vão ao banheiro. Tem outros que levantam, vão ao banheiro, vão beber água. Tem outros que é um pouco mais trágico, levantam, vão ao banheiro, bebem água e comem, né? Tem vários formatos, né? Mas a questão é que por volta das 2h nós acordamos. E isso é normal, é fisiológico. Só que tem gente que acorda 1h30, tem outro que acorda 2h30, outro que acorda às 3. Por que tem essa variação? Porque nem todo mundo é igual. Nós aqui temos 3 grupos de pessoas hoje. Nós temos os pequenos, os médios e os grandes dormidores. Os pequenos dormidores são aqueles que de 5 a 7 horas de sono eles ficam satisfeitos. Quem é pequeno dormidor? 5 a 7 horas de sono. Legal. Quem é médio dormidor? 7 a 9 horas de sono. A maioria, sempre. Por isso que eles falam que se você dormir 8 horas por noite está o suficiente, porque você pegou a maioria da população, os pequenos e a maior parte dos médios dormidores. E aí eles dizem: 8 horas de sono é normal. Normal para alguns. E se a pessoa for um grande dormidor?
O grande dormidor, ele precisa de 9 a 12 horas. Quem é grande dormidor aqui? Deixa eu ver os grandes dormidores. São poucos, mas tem. Ok? Alguém precisa de mais de 12? Não precisa não. Porque se precisar de mais de 12, vai cair num texto da Bíblia, que é aquele vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Dormir mais da metade de um dia é demais, né? 24 horas do dia você vai dormir mais da metade, mas 12 horas pode, né? 12 e 1 já é muito, já não pode mais. Então nós somos diferentes. Por isso essas voltas, elas têm essa variação. O interessante de nós analisarmos isso é o seguinte: eu posso ser um pequeno, um médio ou um grande dormidor. Não importa. O início do sono tem que ser igual para todo mundo. O horário de acordar pode ser diferente, mas o início tem que ser igual. Por exemplo, a minha esposa, ela gosta de ficar na cama até mais tarde. Fisiológico, normal dela, grande dormidora. Ou média dormidora, quase chegando no grande. Eu sou um pequeno dormidor. Hã? Não, eu já falei que preguiçoso é 12 horas e 1 minuto. Ela é uma grande dormidora, de média para grande dormidora. Eu sou um pequeno dormidor. Então o que acontecia? Domingo, nós tínhamos um grupo que jogava futebol cedo. 8 horas da manhã começava o jogo. E ela falava assim para mim: fica na cama até mais tarde, é domingo e tal. Eu falei: eu não consigo, eu acordo, eu não consigo, eu tenho que sair da cama, né? E aí teve um dia que eu acordei, aí fui jogar futebol. Acordei, levantei cedo, 8 horas estava lá no campo, joguei até umas 9h30, voltei para casa, tomei banho, né? A hora que eu voltei para casa eu tomei banho, ela acordou. Aí ela falou: muito bem, não foi jogar futebol hoje. Eu falei: já voltei. Você quer bater em mim? Vem. Então assim, ó, fisiológico, é normal. Diferença. É claro que se você soubesse disso antes, na hora de você conhecer a tua esposa, tua namorada, você perguntaria: você é uma pequena, média ou grande dormidora? Eu quero saber se tem compatibilidade. Porque se não tiver, né? Mas a gente não pergunta, a gente só fica sabendo depois que casa, né? Aqueles que estão mais novos agora estão ouvindo, já ficam alerta, né? Mas tem essa diferença. Isso é fisiológico, normal e respeitável. A questão que nós precisamos entender é: não interessa se você é pequeno, médio ou grande dormidor. Você precisa dormir cedo. Esse é o ponto. Passo próximo. Memorização. É o segundo tempo de sono. Memorização começa às 2 da manhã, termina às 5 da manhã. Ou seja, uma pessoa que dorme tarde e acorda cedo, vai ter tempo de fazer as duas coisas? Sim ou não? Não. Uma pessoa que dorme cedo, ou dorme tarde e acorda cedo, não tendo tempo de fazer o primeiro e o segundo tempo de sono, ela vai ter que fazer melhor um deles. Vocês concordam? Não dá para fazer os dois bem feitos. Então é melhor que pelo menos um seja bem feito. O que seu cérebro vai escolher para que seja bem feito? O primeiro ou o segundo tempo de sono? Regenerar ou memorizar? Regenerar. O que é regeneração? Divide a palavra em duas. Gerar. Gerar pela segunda vez. O sono de regeneração é o sono da beleza. Não adianta passar Cronos 30, Renil 40 e dormir tarde. A regeneração acontece das 9h30 às 2 da manhã. Ali é quando aquelas células que morreram vão ser substituídas. Se elas não forem, envelhecimento precoce. Mas quem dera fosse envelhecimento precoce somente da cutis. Não é. Cérebro. Muita gente hoje tem apresentado doenças da senilidade como demência, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla cada vez mais cedo. Por quê? Porque é dormido cada vez mais tarde. Envelhece precocemente todo o organismo, inclusive o cérebro. Sabe, eu faço palestra em empresas e eu já ouvi algumas coisas de alguns empresários que eu fico ouvindo e falando: oh meu Deus, por isso que está escrito Oséias capítulo 4, verso 6, meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe o que eu já ouvi de muito empresário? Você está louco? Dormir 9h30, isso é loucura. Enquanto eu estou acordado, eu estou produzindo. E aí eu viro para eles e falo assim: pena que a sua esposa vai gastar esse dinheiro com outro, porque você vai morrer cedo. É uma realidade. Eu sou ruim às vezes, né, Kika? Mas às vezes você precisa dar um chacoalhão, a pessoa precisa entender. Ele não está produzindo, ele está
morrendo. E deixando o dinheiro. Uma vez eu fui atender uma pessoa, amigo do médico com quem eu trabalhava. Pessoa dura, resistente, morrendo, literalmente, cheio de doença. Trabalhava muito, ganhava bem, mas estava morrendo. E aí um médico conversou comigo e falou assim: eu quero que você atenda um amigo, mas eu já fui duro com ele, só que não foi o suficiente, então eu estou mandando ele para você. Então você entendeu que eu sou pior que o médico, né? E aí ele mandou para mim, e já me deu algumas orientações, né? Ele falou: olha, ele é casado, ele tem uma filha pequena, né? Ele tem uma loja de roupa no shopping, trabalha muito, está muito estressado, está acima do peso, está com isso. Eu falei: realmente ele está precisando de ajuda. Aí eu cheguei na clínica, estava conversando com a secretária e ela falou: ó, o amigo do Sidney chegou. Aí eu olhei assim, meio de canto de olho, vi ele sentado, vi que tinha uma mulher ao lado. Eu falei: ok. Aí entrei. Logo, a secretária levou, só ele, a esposa não entrou. E aí eu perguntei para ele assim: você sabe o que você está fazendo aqui? Aí ele falou assim: o Sidney pediu para eu te procurar, disse que você pode me ajudar. Aí eu falei: você sabe o que você está fazendo aqui? Aí ele falou: ué, eu vim porque ele disse que você pode me ajudar. Eu falei: te ajudar a quê? Aí ele falou: não, eu preciso cuidar de algumas coisinhas. Ele falou: não, ele falou para mim que você tinha que vir aqui porque você estava morrendo. Já comecei bem, né? A conversa com ele. Aí ele falou: não é bem assim. Eu falei: como assim? Olha o teu peso. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Eu falei: você acha que está bem ainda? Aí ele falou: não está tão bom. Eu falei: não, não está tão ruim. Bom não, bom é palavra otimista. Aí eu perguntei assim: você é casado? Aí ele falou: sou casado. Eu falei: aquela mulher que estava sentada contigo lá na recepção quando eu cheguei? Sim, minha esposa. Bonitona ela. Por quê? Já ficou assim, né? Por quê? Todo arisco, né? Eu falei: não, porque eu acho que ela não vai ficar solteira por muito tempo depois que você morrer. Aí ele falou: opa, não gostou muito da história. Aí continuamos a conversa e ele resistente, não querendo aceitar, fazer algumas mudanças. Eu falei assim: e você tem filho? Tem uma filha pequena, tem uma filha de 4 anos. Aí eu perguntei para ele assim, aí eu judiei. Eu falei: o que você ia achar da sua filha chamando o outro homem de pai? Aí ele falou: também não é assim. Eu falei: é assim sim. Às vezes tem que ser duro. Tem gente que não quer enxergar. Tem gente que está literalmente morrendo e faz de conta que não está vendo. Alguém precisa alertar. Alguém precisa alertar. Ele mudou, emagreceu, está bem, não tem mais nada. A gente precisa reconhecer a necessidade de começar a observar aspectos que Deus deixou desde o Éden como sendo princípios de vida, que rege o funcionamento do corpo, mas que tem sido ignorado, que a gente tem passado por cima, que a gente tem deixado como se não tivesse importância. Lembra que eu falei para vocês que regenerar era mais importante do que memorizar? Porque a regeneração é para tentar manter o teu corpo vivo. É mais importante você chegar a 60, 70 anos com Alzheimer do que você morrer com 40 anos e memória boa e ter um monte de gente conversando no teu velório falando assim: puxa, que pena que morreu, tinha uma memória tão boa. O que adianta a memória boa debaixo da terra? Ou seja, as pessoas elas vão começando apresentando os seus sinais de envelhecimento, os seus sinais de doença com a perda da memória. Então levanta a mão para mim aqui, aqueles que se sentem privilegiados com a memória que têm. Pois é, espécie rara, espécie em extinção. E o resto? Amigo, se a tua memória já começou a falhar, é porque o teu corpo está te sobrecarregando de tal forma para tentar te manter vivo. A perda da memória é para que você não perca a vida. É uma realidade. Precisamos começar a analisar esses sintomas. Próximo. Cada tempo tem coisas importantes a acontecer. No primeiro tempo de sono, por exemplo, nós temos que aumentar a produção do GH, que é o hormônio do crescimento. É ele que faz a substituição das células que morrem. Isso é importante. No primeiro tempo de sono, você vai ter uma diminuição do cortisol. Então, o cortisol ele começa a reduzir a hora que você dorme, chegando ao menor nível às 2 horas da manhã. Também, com uma redução do cortisol, eu aumento a chance de produzir serotonina no dia seguinte de manhã, até às 9 horas da manhã, quando eu tenho uma boa noite de sono. Eu aumento a leptina, que é o hormônio da saciedade, e diminuo a grelina, que é o hormônio da fome. Ou seja, o sono é onde nós temos a oportunidade de fazer o quê? Regular todo o ciclo. É ali durante o sono que a gente vai conseguir organizar as coisas. É durante o sono que o seu corpo vai trabalhar em prol de manter a integridade.
não só física. Porque quando falamos, por exemplo, de cortisol, estamos falando do hormônio do estresse. Ou seja, qual a melhor forma de nós começarmos a controlar a nossa ansiedade? Dormindo. Mas muitas vezes, ignoramos. Só que aí nós esquecemos de uma coisa. Na Bíblia está escrito, em 5 versos, ouvitar de manhã. Ouvitar de manhã. Sim ou não? Ouvitar de manhã. Ouvitar de manhã quer dizer o quê? Quer dizer que o dia começa primeiro em qual parte? Escura. Então, o dia começa na parte escura, depois vem a parte clara. Então, qual que é a primeira coisa que eu faço em cada dia? É descansar. Então, eu não descanso eu descanso para. Não é um equívoco nosso quando a gente chega à noite e fala, nossa, não vejo a hora de deitar, hoje eu tive um dia extremamente puxado. Ô, coitado, está errado. O descanso daquele dia puxado foi na noite anterior. A noite de hoje eu preparo para a manhã seguinte. O sono é preparo, não é reparo. Grave essa frase. Sono é preparo, não é reparo. Ok? Essa frase é muito importante. Gravem ela. Próximo. Já o segundo tempo de sono é o sono da memorização. E como eu sabia que pouca gente levantaria a mão dizendo que tinha uma boa memória, eu trouxe algumas dicas para aqueles que não levantaram a mão. Algumas dicas para você melhorar a questão da sua memorização. O que influencia? O horário da sua última refeição. Quanto mais tarde comemos, pior é a nossa memória. Por quê? Porque eu tenho que regenerar e memorizar. Já são 2 atividades longas, né? Uma leva 3 voltas do ciclo, a outra leva 2 voltas do ciclo. Se eu colocar digestão no meio, o que se torna prioridade? Regenerar, memorizar ou digerir? Digerir. Eu só tenho um estômago. Nós somos chamados de monogástricos. Apenas um estômago. Não somos uma vaca. Uma vaca tem 4. Ela é um ruminante. Ela tem retículo, rumen, omaso e abomaso. Uma vaca teria condições, por exemplo, de comer, jantar tarde, e aí começa o processo da digestão ali, depois joga para o estômago 2, joga para o 3, joga para o 4. Meu e você não, entrou ali, tem que sair. Então, quanto mais tarde eu como, eu vou passar a noite memorizando. É? Não. Digerindo. E não vou memorizar. Aí no dia seguinte você esquece do erro que cometeu, porque não memorizou, e faz de novo. Então, o horário da última refeição é importante, mas também não adianta comer cedo e depois encher a pança de gordura e proteína. Diagnóstico. Muita gente só consegue vir à igreja ao sábado. Pastor, presta atenção, isso daí eu vou passar o diagnóstico da sua igreja agora. Na verdade, assim, é uma realidade da igreja adventista. A maioria de nós só tem disponibilidade para a igreja ao sábado, não é verdade? Só que nós viemos ao culto. Escola sabatina, culto. Ok. À tarde, 3S. Não. À noite, embalos de sábado à noite. Muita gente da igreja sai à noite e vai para um rodízio de pizza. Sim ou não? Vai para um rodízio. Aí no rodízio ela vai comer o quê? Proteína e gordura. Tarde da noite, cheio de proteína e gordura. Aí ele chega, né, tá com o estômago cheio, a digestão é lenta à noite, comeu muita proteína e gordura, o metabolismo está lento, digestão fica lenta. Aí ele fala, nossa, eu não posso deitar agora, senão eu vou ter refluxo. Aí ele senta na frente da televisão. Vai assistir um filme, destrói a melatonina, chega uma hora que está no estágio pré-coma, o corpo te desliga. Aí você apaga. Aí você tem poucas horas de sono, com uma pança cheia, uma memorização, uma regeneração para fazer. Vai memorizar? Aí digamos que tenha sido o pastor Claudenir que tenha pregado. Aí ele chega para uma dessas pessoas que de repente fez todo esse processo que nós falamos, e aí ele diz para a pessoa assim, e aí, gostou do sermão ontem? Ele fala, quem pregou? A pessoa não lembra nem quem pregou, quanto mais o que pregou. O que tem acontecido é que a nossa igreja está patinando muitas vezes no crescimento espiritual, porque no único dia que a gente vem para a igreja e escuta falar de Cristo, a gente não memoriza quem é Cristo. Porque a gente dorme tarde, come tarde e enche a pança com gordura e proteína. São coisas para a gente analisar. Esse é crescimento espiritual. É o dia que nós mais ouvimos falar de Jesus. É os sábados. Só pense
né? Uma dica para a gente analisar. Bom, aí depois você tem a questão da fadiga cerebral, que é a produção da adenosina, que aumenta pela presença da luz. Então, quando você tem dispositivos eletrônicos, isso vai interferir. Quando você dorme com uma luz acesa, isso também interfere na qualidade do sono. Ou seja, esses aspectos, quando você tira, a tendência é que a sua memória comece a melhorar. Então, veja, será que os alunos realmente precisam usar Ritalina? Olha, dormem tarde, comem proteína e gordura à noite, ficam na televisão até tarde. O problema, será que é falta de Ritalina? O problema é implementar hábitos saudáveis, fazer correções. Isso ajudaria muito. Bom, mas se estamos com essa restrição de sono, as galinhas também estão com a sua restrição de sono, o que acontece? Passa o próximo para a gente. Como é que as galinhas vão ficando? Próximo. Estressada, não é? E uma galinha estressada, o que será que ela faz? Mais um clique. Ela faz mutilação, uma outra. E sabe que quando o nosso estilo de vida, principalmente o cuidado com o horário de sono não é bom, a gente começa a quase que se mutilar, não é? Principalmente as famílias começam a padecer os seus relacionamentos por conta de uma restrição de sono e já acordar com um nível de cortisol elevado, estressada. E aí já começa a desferir os golpes um no outro. Só que as galinhas, elas fazem mutilação. A gente também acaba fazendo esse tipo de coisa, mas com palavras geralmente. Mas as galinhas começam a bicar uma a outra, muitas vezes levando as galinhas à morte. E como é que eu resolvo o problema, né, dessa mutilação que tem acontecido muitas vezes ali dentro dos galinheiros, porque as galinhas estão dormindo tarde e acordando estressadas? Dá mais um clique. Eu acabei com esse ditado. Acabando com esse ditado, a gente resolve o problema. De grama em grama, a galinha enche o papo. Agora não é mais assim. Por quê? Dá mais um clique. Porque agora se faz debicagem. O que é debicagem? Dá um clique para a gente entender o que é debicagem. É você pegar aquele pintainho, levar ele lá naquela maquininha que tem uma lâmina de aço aquecida, e você coloca o biquinho dele ali, desce a lâmina em cima como se fosse uma guilhotina, corta o bico, e o bico fica como? Dá mais um clique. Quadradinho. E aí a galinha não consegue mais bicar uma outra. Resolvi o problema da debicagem. Mesmo depois de velhinha, dá mais um clique, continua com o biquinho quadradinho. Resolvi o problema do problema da mutilação. Só que as galinhas agora, como elas não têm condições de descontar mais o seu estresse bicando uma outra, ela vai descontar onde? Dá mais um clique. Aí parece que você cortou o bico, mas ela ganharam o dente, porque agora elas comem vorazmente. As galinhas agora desenvolvem compulsão alimentar. E isso é uma coisa que tem se tornado mais comum entre a população humana do que a gente pode imaginar. As pessoas estão comendo por conta das suas emoções, e as suas emoções estão fragilizadas por causa do seu horário de sono, e claro, outros aspectos, mas estamos destacando a questão do sono. E aí começamos a comer compulsivamente. Só que não é comer qualquer coisa, é comer açúcar, gordura e estimulante, porque eu quero dopamina no cérebro, porque quem está alto é o cortisol, que é o do estresse, então eu preciso um pouquinho de prazer. E aí nós começamos a descontar nossa ansiedade, nosso estresse na comida. As galinhas fazem a mesma coisa. E aí elas começam a comer compulsivamente. Você sabe como é que é o comportamento de um compulsivo? Coloca o vídeo 1 para a gente e mostra como é que é o comportamento de um compulsivo. Preste atenção como é que um compulsivo reagiria nessa situação. Olha lá. Aquele é o comportamento de um compulsivo. Vocês conseguiram entender a cena? Provavelmente é um assaltante de geladeira noturno. E alguns amigos devem ter aprontado uma com ele, que foi amarrar uma linha naquele latão de lixo. E quando ele foi assaltar a geladeira, eles puxaram a linha e o latão saiu pererecando ali pelo chão. E ele então, né, se revelou. É porque dizem que um homem, para conhecer, você tem que botar ele para jogar futebol e dar um susto. No futebol ele se mostra e no susto ele se revela. Ali foi um negócio meio complicado, né? Uma cena meio pavorosa. Mas o que acontece? Você viu o pânico que ele ficou? Perceberam o pânico? Só que ele não deixou de abrir a geladeira, o freezer e mais um micro-ondas. E saiu carregando a comida. Estou morrendo de medo, mas não sai sem comida. Esse é o comportamento compulsivo. É racional? Não. É irracional. É igual uma piadinha que eu ouvi há muito tempo de uma pessoa bêbada carregando um saco de cachaça dentro de um saco desses de pão.
um vidro de cachaça dentro de um saquinho de pão. E aí de repente ele escorrega, cai, e aí ele sente um líquido quente correndo no corpo. Ele olha para o céu e fala assim: meu Deus, que seja sangue. O cara prefere que seja sangue do que tenha quebrado o vidro de cachaça. O compulsivo alimentar é mais ou menos a mesma coisa, né? Pode ser o medo que for, o problema que for, contanto que eu não fique sem comida, está tudo resolvido. As pessoas estão vivendo em função da comida muitas vezes. E aí, claro, começamos a comer compulsivamente. E quem come compulsivamente, acontece o que com ela? Dá mais um clique. Obesidade. Olha lá o corpinho das galinhas. Do lado esquerdo nós temos uma galinha de 70 dias em 1950. Do lado direito, uma galinha no ano de 2008 com 48 dias. Mudou bastante a composição corporal dela? É o que tem acontecido hoje. 6 de cada 10 brasileiros estão acima do peso. 6 de cada 10 brasileiros. Vocês querem fazer um teste? Não sei se vocês, né, viajam bastante, mas eu, em virtude desse ministério que Deus colocou na nossa mão, nós temos viajado bastante. E aí nós estamos sempre em aeroporto, uma vez ou outra, às vezes a gente acaba viajando de ônibus, mas geralmente em aeroporto. Quando eu estou entediado, não tenho mais o que fazer, algumas vezes eu fiz isso. Estatística. Você se senta, pega um papel, divide ao meio. De um lado você escreve assim, dentro do peso, do outro lado você escreve acima do peso. E começa a contar as pessoas que passam na sua frente. As pessoas vão andando e você, observando, você sabe quem está acima do peso, quem está abaixo do peso. Pelo menos você tem um bom indicativo. Depois você conta o número de pessoas dentro de um lado, o número de pessoas do outro lado, faz estatística, 6 de 10, 6 de 10. Geralmente dá 6 de 10, ou seja, reflete realmente uma realidade. Mas uma vez eu fiz numa rodoviária, em Cuiabá. E lá em Cuiabá, nessa rodoviária, deu 7 de 10. E eu fiquei pensando, por que na rodoviária deu diferente do aeroporto? Grau de instrução. As pessoas que viajam de ônibus, né, têm uma tendência a ter um menor grau de instrução do que aqueles que estão viajando de avião. Isso mostra que o conhecimento faz toda a diferença. Toda não, pouca diferença. Porque é 6 de 10 e 7 de 10. Mas a coisa poderia ser pior, se não fôssemos informados, se não tivéssemos conhecimento. Tenderia a ser pior ainda. Então, a obesidade tem se tornado uma realidade entre as galinhas, mas entre a população também. Isso é vida de galinha. Percebe? Falei para vocês que, de repente, vocês iam se encaixar em vários, né, aspectos. Começam a analisar, puxa, eu estou realmente vivendo mais como uma galinha do que realmente como um plano de Deus. Próximo. A galinha ali, né, do lado esquerdo, é uma galinha que, alguns anos atrás, ela era abatida pesando 3,2 kg. Levava 6 meses para ela alcançar esse peso. Mais um clique. Hoje, 42 dias se abate uma galinha com 2,200. E tem uma nova modalidade chamada de mini frango. 21 dias, abatendo o franguinho com 1,1 kg. Ou seja, quanto mais rápido é a velocidade de ganho de peso, mais rápido é o dia da morte. Ganhava peso lentamente, vivia 6 meses. Começou a ganhar mais rápido, vive 42. Começou a ganhar mais rápido ainda, só 21. Ou seja, precisamos aprender a controlar isso. Só que o controle de compulsão alimentar, o controle de colocar determinados alimentos à mesa e comer de uma maneira correta, passa muito no controle emocional, que tem tudo a ver com a noite de sono que nós começamos a relacionar. Próximo. Aí desenvolve-se a obesidade. Farinha. Ou seja, tinha 3 passos para você produzir a farinha que você usar para fazer o seu pão. Hoje são 25 passos. E com isso você tem perdas inúmeras de nutrientes, de vitaminas, de minerais, da fibra, e se torna em veneno. Alimentos que a gente chama hoje de alimentos ricos em calorias vazias, ou seja, os venenos que estão aí. Antigamente era 3 passos. Meu avô, como não teve muito estudo, ele dizia que os 3 passos era socar, abanar, socar. Era só isso. Socar, abanar e socar de novo. E o alimento estava pronto para consumo. Hoje, não. E aí nós começamos a perceber que começa a surgir o quê? Alimentos totalmente distorcidos do contexto original. Alimentos refinados. O que quer dizer o re? O re é um prefixo que vem do latim. Quer dizer 2 vezes. O re vem do latim, quer dizer 2 vezes. Quando eu faço, por exemplo, uma reeducação, estou educando pela 2ª vez. Quando eu faço uma revisão, eu estou
olhando pela segunda vez, lendo de repente um texto pela segunda vez, ou verificando, né, pela segunda vez aqueles equipamentos, o carro e assim por diante. Quando eu coloco o re à frente, quer dizer 2 vezes alguma coisa. Refinado. 2 vezes finado. O que é finado? Morto. É esse tipo de alimento que a gente tem colocado à mesa. Preste atenção. Porque olha só o que acontece quando o fast food surge. Dá mais um clique. Uma pesquisa que começou a ser realizada, pode dar mais um, no ano de 1901, mostrava que o país que tinha melhor qualidade de vida naquela ocasião era os Estados Unidos. Em 1901, quem estava vivo ainda? Ellen White. Ellen White estava viva. E ela dizia que os Estados Unidos perderiam sua qualidade de vida. Sim ou não? Ela diria que cairia muito a qualidade de vida americana. Ela cita isso nos seus livros e todo mundo achava que essa mulher era louca. Como? Nós somos o país de melhor qualidade de vida do mundo. Dá mais um clique. Ali ela já tinha morrido. Eles querem ir para segundo. Talvez eles já começaram a pensar, será que ela tinha razão? Dá mais um clique. No ano de 1950 eles caem para terceiro, mas eu falei para vocês que em 1949 inaugura o quê? A primeira lanchonete de fast food. Até 1950, quem era, né, o mascotinho lá dos Estados Unidos? Aquela águia ali, ó. Era representado pela águia. Depois de 1950 muda, dá um clique aí para mim, ó. Olha lá, trocou. Não é mais a águia, não. As coisas começam a piorar. A qualidade de vida do americano já não é mais a mesma de 1950 para cá. Ali eles ainda estavam no pódio, terceiro lugar. Depois que surgiu a primeira lanchonete, quem gosta de filme que conta história, tem a história do McDonald's. É interessante. Conta de uma pessoa, por exemplo, que tomou a lanchonete dos irmãos McDonald's, quando ele começou com o processo de franquia. Quantos assistiram esse filme já? É interessante o filme, não é? E aí aquele cara toma e começa a franquear. Nesse processo de expansão, olha o que acontece. Dá um clique para mim. Eles saem de terceiro lugar. Em 20 anos de processo de expansão, não só do McDonald's, mas o surgimento também das outras lanchonetes de fast food, os Estados Unidos saem de terceiro lugar para 41º lugar. É muita coisa, não é não? Estamos falando ali de uma queda de 38 posições em apenas 20 anos. Mas são 20 anos de consolidação. Até 1970, até antes de 1970, não era toda cidade americana que tinha uma lanchonete de fast food. Mas de 1970 em diante, todas as cidades americanas tinham pelo menos uma rede de fast food instalada na cidade. E a coisa tende a piorar mais, porque agora eu tenho um acesso muito maior a esse tipo de produto. Olha o que acontece. 11 anos, eles saem de 41º para 95º, são 44 posições perdidas em apenas 11 anos. 38 posições perdidas em 20 no processo de expansão, 44 posições perdidas em 11, depois que ele está consolidado. E depois, não tem mais. Eles saíram fora dos 100 países mais saudáveis do mundo. O problema é que o brasileiro gosta de copiar o americano. Nós estamos indo na linha certinha com relação a isso. Temos que tomar cuidado, temos que promover mudança. Temos que analisar o que temos servido à mesa, temos que observar que tem que haver mudança. Erros simples de estilo de vida comprometem totalmente a nossa saúde. Mais um clique. Com isso veio a morte precoce. E aí tem uma lápide ali, ó, com uma frase muito interessante, ó, amei muito tudo isso. Porque o slogan do McDonald's não é amo muito tudo isso? Pois é, tem gente que ama, mas é por pouco tempo, não dura muito. O problema é que quando nós falamos dessa imagem aqui, nós precisamos analisar 2 aspectos. A primeira foto que eu coloco ali para vocês é uma foto mostrando vírus, bactérias, né, doenças infecto-contagiosas. Segundo o Ministério da Saúde, no ano de 1930, faz tempo, 97% da população brasileira morreu de doença infecto-contagiosa, principalmente tuberculose e cólera. Eram as doenças que mais matavam no ano de 1930. Depois começou a se surgir o quê? Vacinas, as coisas foram melhorando,
As pessoas foram deixando de morrer desses problemas. Deixamos de morrer desses problemas, mas não deixamos de morrer. E começamos, então, a criar novas causas. Em 1930, 97%. Pode dar um clique para mim, ó. Vai aparecer um 97 ali. Ó. 97% morreram de doença infecto-contagiosa. No ano de 2010, segundo o Ministério da Saúde, olha o que acontece. Mais um clique. 97% morrem de outras causas. Ou seja, em 80 anos, nós invertemos a balança. 3 pessoas morriam de outras causas, agora são 97. Isso foi em 2010, agora está voltando de novo doença infecto-contagiosa. Nós não estamos vivendo um período de surto de sarampo? Era uma doença que não existia mais. Isso daí está correlacionado à deficiência de vitamina D. O povo não tem tomado mais sol. 7 de cada 10 brasileiros têm deficiência de vitamina D. Olha o sol voltando de novo, lá do início, lembra? 7 de cada 10 brasileiros estão com deficiência ou carência de vitamina D, ou seja, abaixo do nível de normalidade. Vitamina D tem um papel importantíssimo para evitar doenças infecto-contagiosas. Como as pessoas não tomam mais sol, porque demonizaram o sol virou agora um risco para a saúde, entre aspas, né? As pessoas não tomam sol, carência de vitamina D, doenças erradicadas como sarampo e tuberculose estão voltando. Vai adiantar ficar fazendo vacinação? Não. Tem que fazer o quê? Correção de vitamina D. Tem que fazer o que com esse povo então? Botar no sol. Só que vocês estão no período do inverno aqui. Cadê o sol? Cadê o sol? Só em setembro? Outubro? A questão que nós temos que analisar é o seguinte. Quero deixar uma dica muito importante para você. 2 vezes ao ano você deveria fazer um exame para saber como é que está o seu nível de vitamina D. Quando? Entre o dia 15 de abril a 15 de maio, porque é quando você começa a ter a redução da luz solar. Os dias começam a ficar mais curtos nesse período, corre o risco de desenvolver um tipo de depressão chamado de depressão sazonal pela deficiência de vitamina D. Então, entre o dia 15 de abril e 15 de maio, realizamos o primeiro exame e vamos saber como estamos ao final do verão, antes da entrada do inverno. O inverno é um período crítico, a tendência é a vitamina D baixar. A vitamina D é um fator de proteção grande contra problemas de AVC, acidente vascular cerebral e infarto. Muita gente morre no período do inverno por conta dessas doenças, porque a pressão tende a aumentar no período do inverno, porque sua mão fica gelada, seu pé fica gelado e o sangue fica concentrado na região do abdômen, tórax e crânio. Aumenta a pressão e a pessoa tem um AVC. E aí a vitamina D tem um papel importante como fator de proteção a esse problema. Mas no período do inverno, ela cai. Se eu cheguei no final do verão com a minha vitamina D baixa e ela vai cair mais no inverno, eu estou me expondo a um risco. Então, quando eu faço o exame entre o dia 15 de abril e 15 de maio, se estiver baixo, o que eu faço? Tomo suplemento. A outra data que nós deveríamos fazer nosso exame é entre o dia 15 de setembro e 15 de outubro. Por que 15 de setembro e 15 de outubro? Porque aí passou o período do inverno. E aí eu vou saber, puxa, caiu e caiu muito, está muito baixo, preciso corrigir. Não vou ficar esperando só a chegada do sol lá pelo final de novembro, dezembro, para começar a fazer a correção de vitamina D. Aí se eu sair muito mal do período de inverno, eu também tomo o suplemento e faço a correção. Então, quando falamos a respeito dessas doenças infecto-contagiosas, muito disso tem correlação com a falta de vitamina D. E aí precisamos estar monitorando pelo menos 2 vezes ao ano para saber o que fazer com relação a isso. Ok? Mais um clique. Outro problema chama-se sedentarismo. As galinhas antes ciscavam, andavam, tinham espaço para poder caminhar. Agora hoje está parecendo o metrô de São Paulo no horário de pico, né? Olha lá, que loucura lá dentro. Sabe que quando a gente vai construir um barracão, alguns detalhes são muito importantes. Eu já falei para você a questão do leste-oeste. Nós precisamos que a luz não entre, então existem cortinas na lateral, ou é fechado com chapa de zinco, depende. Mas dentro você precisa também pensar no conforto do animal, para que ele continue comendo, porque se tiver um ambiente muito quente, a gente não tem vontade de comer. Não é no período do inverno que a gente come mais? Sim ou não? Então eu quero um ambiente controlado lá dentro. Então as galinhazinhas, elas vão ter ventiladores, vão ter pulverizadores de ar, né, para poder manter um ambiente, né, bem confortável. A gente chama de climatologia, né, para manter um clima agradável, para ela continuar comendo. Mas uma das coisas que a gente também faz quando a gente constrói o barracão é distribuir um número de comedouros e bebedouros suficiente para que os 6.000 frangos que cabem dentro de um barracão tenham a possibilidade de comer e beber ao mesmo tempo, para que não haja fila. Ela não pode ficar esperando a vez dela de comer. Se ela está com fome, ela tem que ir comer, porque é comendo que ela ganha peso, e é ganhando peso que ela vai mais cedo para o abate. Então perceba, olha a quantidade de comedouros espalhados.
Ali entre os comedouros tem geralmente uma pontinha onde fica gotejando água, que é o bebedouro onde ela vai estar bebendo água ali. Então as galinhas elas podem comer e beber, né, sem ter a necessidade de ficar procurando comida igual no passado. Ela deita aqui, aí ela se levanta, ela vira de um lado, ela come, ela vira do outro lado, ela bebe, ela deita de novo. Para que ela vai ficar caminhando se ela não precisa procurar comida? E é óbvio, quanto mais ela caminha, 2 problemas vão acontecer. O primeiro deles é que caminhar gasta energia. Então essas energias que poderiam ser utilizadas para o ganho de peso de galinha, vai ter que manter uma atividade física. Não é esse o plano? Eu quero que ela engorde. Então veja que sedentarismo favorece ganho de peso. Então as galinhas não precisando caminhar, elas não vão gastar energia. Segundo problema, galinha que caminha, a carne dela começa a ficar mais dura. E o povo não quer comer, né, carne dura, né? E se somos sedentários também, pensa como é que fica a nossa carne, né? Então, são aspectos para a gente analisar. Sedentarismo. Mas aí eu quero te passar então uma solução para o sedentarismo. Passa o vídeo 2 para a gente. O vídeo 2 você vai compreender realmente por que vale a pena você, né, resolver esse problema do sedentarismo que de repente está batendo a tua porta. No vídeo número 2 você vai aprender tudo, de uma maneira muito simples, num vídeo de uns 15 segundos. Tem toda a informação que você precisa. Entenderam por que é bom vencer o sedentarismo? Porque a morte está caminhando atrás de você. E se você parar de caminhar, ela chega mais rápido em você. Você viu que depois que ele olhou para trás e viu que a morte estava lá atrás, ela até acelerou o passo, né? Só que às vezes é tarde. Então precisamos tomar uma decisão logo. Sabe que eu estava falando que às vezes a gente precisa ser ruim para conscientizar as pessoas, né? Então eu quero contar mais uma história para você rapidinho. Uma vez eu estava participando de uma feira de saúde lá em Ipatinga, Minas Gerais. Nós chegamos para montar a feira e quando chegamos, pouco tempo depois, né, antes das 8 horas da manhã, a gente chegou, por volta de umas 8 horas, nós percebemos chegando uma senhora e 2 crianças. Por um bom entendedor, uma senhora com 2 crianças, quem é? A avó com os 2 netos. Mas ainda podemos fazer mais inferências, não podemos? Provavelmente essa avó morava junto com o filho ou com a filha, ou eles moravam no fundo, ou ela morava próximo, e eles queriam fazer o que no domingo de manhã? Dormir os pais. E a avó então saiu para passear com as crianças. Então quem cuidava das crianças? A avó. Então a gente já começa a fazer várias inferências, não é verdade? E aí então nós montamos a feira, começamos a feira, e eu fiquei na parte do aconselhamento lá no final da feira. Quando eu estava lá no final da feira, chegou uma ficha para mim. Eu olhei a ficha assim e falei, meu Deus, porque quando você pega uma ficha numa feira dessa, você fica procurando primeiro o que tem de bom na ficha, o que a pessoa faz certo, para que você possa começar uma conversa com ela. Por exemplo, se eu encontro lá na ficha, né, que você faz atividade física, que a sua pressão está normal, aí eu chego e falo assim, como é que é seu nome? Dilson, muito prazer, meu nome é Ricardo, estou dando uma olhada aqui na tua ficha, eu vejo que você faz atividade física, eu vejo que a sua pressão está normal, parabéns. Aí depois eu vou para os puxões de orelha. Mas em compensação, precisamos analisar isso e tal. Aí começa a apresentar, né, o que precisa ser mudado. Essa é a introdução. Você precisa primeiro ganhar a confiança da pessoa, para depois você poder falar o que ela está fazendo de errado. Bom, a questão é que eu recebi a ficha, olhei e não achei nada que desse para introduzir a conversa desse jeito. Absolutamente nada. Olha, foi verificado pressão, foi verificado peso, circunferência abdominal, percentual de gordura, glicose, colesterol, fizeram um teste, né, de aptidão respiratória, perguntaram sobre a questão da quantidade de água que bebia, sobre a questão do sono, foi verificado também o exercício, né, tudo errado, nada certo. O único que não estava errado era o exercício, porque como ela estava com a pressão alta, ela não pôde fazer o teste, mas estava tudo errado, tudo errado. Aí eu olhei para a ficha e falei, meu Deus, se não morreu, vai morrer antes de chegar aqui a dona da ficha. O que eu vou fazer? Aí de repente ele chegou e era justamente aquela senhora do começo da história. Ela chegou e sentou na minha frente, e aí eu perguntei para ela assim, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Eu falei, não parece. Como assim não parece? Eu falei, olha, tua ficha não diz que está tudo bem, na verdade tua ficha diz que está tudo mal. Comecei bem, né? E aí eu falei para ela, né, alguns aspectos ali da ficha, fui destacando alguns aspectos da ficha. Aí de repente eu me lembrei desse videozinho. E eu perguntei para ela assim, a senhora tem corrido?
Ela falou, meu filho, nem caminhado direito eu tenho, quanto mais corrido. Por quê? Eu falei, porque é bom a senhora começar a correr, que a morte está quase lhe alcançando. Aí ela regalou, olhando desse tamanho assim, ficou desesperada, né? Aí ela falou, mas é muito duro isso que você está falando para mim. Eu falei, olha, me desculpe, mas muito duro é o que a senhora está fazendo com a senhora mesma. Eu só estou lhe contando o que a senhora tem feito consigo mesma e o que vai acontecer se a senhora não mudar. Às vezes a gente é ruim, né? Mas só de vez em quando, acredita. Não é sempre não. Mas tem caso que você precisa fazer desse jeito, porque a pessoa está morrendo. Se você não der um chacoalhão nela, ela vai morrer. E outra coisa, se ela morrer porque eu não disse a verdade, quem que vai ser cobrado? Eu. Então eu gosto de um texto de Ellen White que ela diz assim, não escreva porque eu gosto, eu escrevo porque se eu não escrever, Deus vai cobrar de mim. Eu prefiro que cobre de você. Entendeu? Por isso que eu falo essas coisas bonitinhas para vocês aqui também. Que é melhor que Deus cobre de você do que de mim. E aí eu estava ali no diálogo com aquela senhora, tentando convencê-la que ela precisava mudar. De repente chegaram aquelas duas crianças. Eu fiz a pergunta que eu já sabia a resposta. Nossa, quem são essas crianças lindas? Esse aqui é meu netinho, fulaninha. Esse aqui é minha netinha, fulaninha. Eu já sabia. Aí eu fiz a outra pergunta que eu já sabia. Quem cuida deles? Sou eu, por quê? Eu falei, porque é bom a senhora começar a arranjar outra pessoa para cuidar, porque a senhora não vai durar muito tempo. Aí ela ficou em pânico, desesperada, não sabia o que fazer. Eu falei assim, a senhora está preocupada, né? Ela falou, se eu não morrer disso, eu vou morrer do susto que você me deu. Aí eu falei, a senhora precisa mudar. Ela falou, já reconheci. Eu falei, a senhora quer mudar? Ela falou, preciso, né? Eu falei, urgente. Eu sempre botando quente nela, né? Sempre para tomar decisão logo. Aí ela falou, mas o que eu tenho que fazer? Eu falei, olha, eu não moro aqui em Patinga, mas eu tenho amigos que moram aqui em Patinga. A senhora realmente quer mudar? Ela falou, quero. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com alguém para que essa pessoa vá na sua casa para lhe ensinar sobre princípios básicos de saúde. A senhora quer? Quero. Eu falei, só que tem um outro combinado. Ela falou, qual? Eu falei, esses princípios básicos de saúde que vai ser ensinado para a senhora, foi Deus quem deu, lá no Éden. E aí não vai adiantar nada a senhora estudar sobre esses princípios de saúde, mas não conhecer o Deus que deu esses princípios, porque é Ele que vai te dar força para mudar. Então a senhora tem que combinar comigo o seguinte, se a senhora quiser aprender mais sobre saúde, a senhora tem que combinar comigo que a senhora também vai ter que aprender mais sobre Deus. E aí então a senhora tem que fazer um estudo bíblico. Quer? Quero. Já saí de lá com a mulher para fazer um estudo de saúde e um estudo bíblico. Tem que ser assim. A pessoa tem que tomar uma decisão. E é óbvio que eu vou cobrar de vocês uma decisão no final, né? Mas eu não vou dizer, né, que a morte está correndo atrás, esse tipo de coisa. Mas nós precisamos tomar decisões. A gente vive uma vida, às vezes, igual a jumenta de Balaão. Como é que é a vida da jumenta de Balaão? Empacado. Tem que progredir. Não adianta saber. Tem que colocar em prática. Por quê? Teoria sem prática gera o quê? A maioria das pessoas diz que teoria sem prática não gera nada. Gera. Teoria sem prática gera o quê? Responsabilidade. Porque você sabe para onde tem que ir. E quando não vai, você é responsável pelas consequências que virão. Próximo. Bom, e aí eu pergunto para vocês, vivemos num período que a gente pode chamar de self-service? Se você for ao centro da cidade, o que você encontra? Só comida, não é? Para onde você torce o pescoço tem comida, é ou não é? É a mesma coisa das galinhas. As galinhas vivem lá no self-service, está vendo? Com o tanto de comedor e bebedouro que tem lá. Nós somos a mesma coisa. Se você for no centro da cidade, 10 horas, 11 horas, tem um cheiro de fome na cidade, que é uma coisa impressionante, né? Para onde você vira, parece que sai cheiro de comida. Nós somos bombardeados de informação o tempo inteiro. Agora, como é que eu faço para estimular uma galinha para comer? Dá mais um clique. Se vivemos um período de self-service, eu também preciso estimular a galinha para comer. Então eu preciso fazer o que para a galinha? Propaganda, porque propaganda é a alma do negócio, sim ou não? E como é que eu faço propaganda para a galinha? Como é que eu faço propaganda para a galinha? O que vocês acham? Eu uso as cores, legal, então dá mais um clique para mim, ó. Vermelho e amarelo a gente usa para fazer propaganda para a galinha, ó. Será? Será que são só as galinhas que estão caindo nesse problema? Meu amigo, não ache que as cores elas são escolhidas de maneira aleatória. Elas são muito bem estudadas. Existe por trás de toda pessoa que faz publicidade e propaganda uma disciplina que ele estuda chamada de psicologia das cores. A psicologia das cores ela vai determinar muito do nosso comportamento, ela influencia o nosso comportamento. Por exemplo, se você olha ali no Subway, o Subway não dá uma característica de que ele é saudável? Parece saudável, não parece?
O que faz o Subway se destacar um pouquinho em relação aos demais? Ele tem um verde, verde lembra a natureza, coisa natural, saudável. Ó. Aí você olha lá para os outros, vermelho, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho, amarelo. O vermelho gera urgência, amarelo gera fome. Só que alguns colocam azul. Perceberam que alguns têm azul? Para que serve o azul na logo? Azul gera credibilidade. Mostra que é confiável. Bem confiável Burger King. Bob's, super confiável. As cores não são escolhidas de maneira aleatória. Se gera vermelho e amarelo fome e urgência, é interessante a gente analisar. Onde passa mais gente ao dia? Numa lanchonete do McDonald's ou numa churrascaria? Na lanchonete do McDonald's. Mas quem é maior? A lanchonete do McDonald's ou a churrascaria? A churrascaria geralmente tem um espaço físico muito maior, não é? E passa menos gente. Percebe que o vermelho e o amarelo ali é para o seguinte, ó. Pediu, comeu, vazou. Você nunca vai ver alguém marcando reunião de negócio no McDonald's. A gente vai fazer reunião de negócio numa churrascaria. Isso daqui é muito bem programado. As coisas não são feitas à toa. Já que propaganda é a alma do negócio, eu quero encerrar com vocês analisando algumas propagandas, ok? Pode pôr então agora, nós vamos seguir agora as propagandas até o final, tá? Vídeo 3, 4, 5, 6. Eu quero analisar algumas propagandas. Só que eu quero que você, quando assistir a propaganda, você tente identificar qual é a mensagem que ela está tentando mandar para o teu cérebro, ok? É isso que eu quero que você analise na propaganda. Qual é a mensagem que o seu cérebro está recebendo quando você assiste a propaganda? Qual a mensagem que o seu cérebro recebeu? Arrisque sua própria vida para comer negresco. Mas você deixa eu dizer uma pergunta aqui. Quanto de negresco? Quanto? Era um pacote que ele estava correndo atrás? Rapaz, se para um biscoito vale a vida, imagina um pacote. Teu cérebro olha para aquilo ali e fala assim, não posso viver sem esse negócio. Se vale até uma vida para comer um biscoitinho, um pacote, então, nossa, estou rico. Essas coisas vão entrando no nosso subconsciente, porque 60% do que nós assistimos vai para o subconsciente. 60% do que passa na tela da sua televisão, do seu celular, do seu computador, do seu tablet, está indo direto para o seu subconsciente, determinando as suas escolhas, porque nós somos seres influenciáveis. Influenciáveis. Próximo. Vamos para a próxima. Essa eu odeio essa propaganda, mas eu tenho que mostrar para vocês. Qual a mensagem que foi para o cérebro? Quer ver seu filho feliz? Leve ele para comer? McLanche feliz. Se você é um pai que não leva seu filho para comer McLanche feliz, você é ruim. Você é cruel. Você é mau e não ama seu filho. São essas coisas que vão entrando na nossa cabeça. Assustador e do mal, né? Nossa, é revoltante. Vamos para a próxima. Essa eu acho que vocês conhecem, é um pouco antiga, mas alguém vai lembrar. Eu não vejo a hora de te gostar, de ver mais uma vez, saborear. Meia mussarela, meia leite ou calabresa, romana, 4 queijos, marguerita e portuguesa. Como é bom te ver, você chegou na hora H. Adoro pizza com guaraná. Eu
Eu sei que eu sou ruim, não precisam contar, isso daí já é um fato mesmo, né? É torturante. Mas deixa eu perguntar, sejam sinceros agora. Se não for até agora, que seja agora. Quantos estavam pensando em pizza com guaraná antes da propaganda? Levante a mão. Quem levantou, o caso está sério. Antes da propaganda, porque a coisa está crítica. Mas e depois da propaganda, quantos ficaram com vontade? Pode ser sincero, levante a mão, seja sincero. Propaganda funciona ou não funciona? Oh, meus queridos, nós vivemos nesse mundo, nós somos influenciados o tempo inteiro, nós somos bombardeados de informação. Por isso que eu falo para vocês, a clareza mental ela é extremamente importante, porque senão a gente vai continuar vivendo essa vidinha medíocre de galinha, essa vidinha escrava. E não é esse o plano de Deus. Deus quer o que para o seu povo? Libertação. Vocês se lembram o que está escrito lá em Levíticos capítulo 11, no verso 45? Levíticos 11, 45 está escrito assim, ó: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Poxa, Deus já libertou, mas nós ainda queremos viver como escravos muitas vezes. Nós precisamos ter uma mente clara, precisamos pedir a Deus realmente a direção, porque se não o fizermos, a chance de nos tornarmos vítima nesse processo é altíssima. Essa agora vai ser a última. Então eu quero que você faça da seguinte forma, que você solte ela e quando tiver as frases, você pausa, ok? Porque aí nós vamos discutir frase por frase dessa última propaganda que nós vamos analisar e aí vamos encerrar. Minha esposa depois só tem aí um comunicado para vocês e aí depois já encerramos. Não sei onde posso chegar, Mais um pouquinho, acaba na mas não paro enquanto não descobrir. Pronto. Ouviram? Não sei onde posso chegar, mas não paro enquanto não descobrir. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom, não tá? Sim ou não? Tenho que saber para onde vou? Sim ou não? Por isso que hoje de manhã nós apresentamos Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a porta que abre para as ovelhas terem passagem. Eu tenho que ter um alvo, tenho que ter um objetivo, tenho que saber para onde eu vou. Para onde Paulo ia? Para onde que Paulo ia? Você lembra o que está escrito na Bíblia a respeito de onde Paulo ia? Qual que era o alvo dele? Sigo para o alvo, para a soberana vocação. Qual era o alvo dele? O alvo dele é apresentado quando ele diz para nós em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 34, que não existe, que é o 11:1, tá? O 11:1 é o 10:34, porque o 11:1 fica fora de contexto. O capítulo 11 começa no verso 2, quando você lê ali o uso do véu na igreja de Corinto. Então o verso 1 ficou totalmente fora de contexto. Na verdade ele faz parte do capítulo 10 ainda. É um erro de divisão dos capítulos. Depois você pode conversar com o pastor Claudinei e perguntar quais são os capítulos da Bíblia que tem erro de divisão, porque eu não sei, eu só sei esse. Mas tem vários. Esse é um deles. 1 Coríntios 11:1 apresenta-se no contexto de Paulo falando de mudança. Portanto, verso 31. Quer eu coma, quer eu beba, ou qualquer outra coisa que eu faça, vou fazer para a glória de Deus. E aí no 32 ele diz assim, eu não posso me tornar pedra de tropeço, causa ou motivo, dependendo da versão, nem para gregos, nem para judeus, nem tampouco para a igreja de Deus. E aí no 33 ele diz assim, eu em tudo busco ser agradável a todos, não buscando o meu próprio proveito, meu próprio interesse, mas o interesse de muitos, para que sejam salvos. E aí ele encerra no 11:1 esse contexto, dizendo assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Qual era o alvo dele então? Ser igual a Cristo, ter a Cristo como seu modelo, para que ele pudesse alcançar a soberana vocação. Você tem um alvo? Você sabe para onde você quer ir? Porque se você não sabe para onde você quer ir, você para no meio do caminho. Existe uma história muito interessante que fala de uma família, um pai e 2 filhos. Um pai e 2 filhos. O filho, um deles, Abraão. Quando você lê a história de Abraão, seu pai e seu irmão, diz que Naor
preferiu ficar na terra do Ur dos Caldeus. O pai saiu para ir para onde? Para Canaã. Mas o pai morreu no meio do caminho. E Abraão foi o único que chegou. Então, na verdade, nós só temos 3 tipos de pessoas com relação a comportamento para onde vamos. Ou eu prefiro ficar onde estou, ou eu morro no meio do caminho, ou eu alcanço o objetivo. Então nós temos que saber para onde vamos primeiro, e aí pedir força de Deus para realmente alcançarmos o nosso objetivo. Vamos continuar. Se a minha cabeça não estiver ali naquele momento, já era. Pausa. Se a minha cabeça não estiver ali naquele momento, já era. Isso aqui é propaganda do quê? Energético. Age onde? No cérebro. Para te deixar racional? Sim ou não? Então a cabeça dele não está ali naquele momento, então já era. O problema é que nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas estão se tornando dependentes de estimulantes, seja ele qual for. E tem um texto de Ellen White que ela apresenta de uma maneira mais clara que estimulante é condescendência pecaminosa. Não sei se vocês já leram, mas no livro Eventos Finais, na página 72, Ellen White diz assim, chá, café, fumo e álcool devem ser apresentados como condescendências pecaminosas. Ou seja, estimulante foi apresentado para nós como sendo algo extremamente nocivo, pecado, que causa separação entre eu e Deus. Porque não é isso que o pecado causa? O pecado não é justamente uma separação entre o ser humano e Deus? Então ela apresenta esse contexto, por quê? Porque a Bíblia apresenta que o culto a Deus ele é racional. E qualquer coisa que eu use que me tire da racionalidade está me causando o quê? Distanciamento de Deus. Porque quando a gente está agindo pela razão, muitas coisas que nós vamos ver aqui nessa sequência que eles fazem, esportes radicais, você não faz. Racionalmente você não faria muitas dessas coisas. Vamos ver. Tô pronto. Vambora! Se você acredita, tudo é possível. Racionalmente faríamos muito daquelas coisas ali ou não? Não. Mas quando estamos estimulados, quando não estamos com a mente focada, quando não sabemos para onde vamos, tudo vale. É um vale tudo. E aí nós vivemos segundo aquela música daquele cantor chamado Zeca pra Gordinho. Vocês conhecem aquele cantor? Aí a gente, não tendo um alvo, a gente vive segundo essa música. Como é que é a música? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é assim não. Não podemos ser assim. Porque senão vamos ficar escravos, vivendo como galinha. Não é esse o propósito. E ainda, a propaganda se encerra dizendo o quê? Se você acredita, tudo é possível. É assim que nós aprendemos? Porque se você acredita tudo é possível, quer dizer que a força está em quem? Em mim. Não é isso que você tem escutado na sociedade? A força está em você. Você precisa evocar o gigante que está dentro de você. Isso é a fala de coach. É claro que existem pessoas que são coaches e que aplicam dentro do princípio cristão. Mas a filosofia do coach é: você pode, você tem a força, você só precisa evocar o gigante que tem dentro de você. Não sei quantos de vocês já assistiram, mas tem um vídeo na internet que é um ritual que um time da Nova Zelândia usa antes das suas partidas, aonde ele faz um ritual, e nesse ritual é para ele evocar o gigante. E ele é o time que está invicto durante mais tempo, porque diz que os adversários ficam com medo. Que medo? Da onde? O gigante não está dentro de você não, mas existe. Quem é? É Cristo. Por isso a Bíblia já deixa muito claro: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o meu desejo para você. Que você saia daqui compreendendo
de que é necessário continuar progredindo, que é necessário continuar mudando, porque senão vamos ser vítimas desse sistema, desse mundo capitalista que só quer nos conduzir para onde? Para a ruína, para a destruição. Mas existe alguém que quer que você ande numa direção contrária, e esse alguém é Cristo, e é só Ele que pode te dar força para vencer todas essas tentações, porque processo de mudança não é fácil, mas é possível. E aí, quando eu entendo que o processo de mudança não é fácil, mas é possível, eu entendo o seguinte: eu creio num Deus, que é o Deus do impossível. Se Ele é o Deus do impossível, o possível é com quem? Já pararam para pensar? O possível fica para quem? Para mim. E o que é possível para mim? Tomar a decisão. E o que é impossível para mim? Mudar, fazer. E aí então eu tomo a decisão, que é a minha parte, e entrego a mudança para Cristo, porque é Ele quem pode. Que Deus abençoe vocês.